vida. E Deus me trouxe à memória alguns hinos. E antes de pregar, eu vou cantar esse hino 373 dos Salmos e Hinos. Pensei em 3 hinos, mas nós vamos falar hoje, meus irmãos, nessa noite, a partir do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, sobre oração, tema do culto, sobre alegria, tema da carta aos Filipenses, e sobre paz, tema desse hino. 373 dos Salmos e Hinos. Vou tentar pegar o tom aqui. Vamos, então vai ser esse do pastor André. Isso aí, glória a Deus. Descanso, alma, eis o Senhor ao lado, paciente leva sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, Ele não muda o teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, ó trilho estreito, escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora, Deus, o teu futuro, que esse mistério há de aclarar-se enfim. Confia, alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar, sem dor nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, alma, agora pranto e a dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Que letra profunda, que letra profunda, que palavra poderosa. Não só a palavra de Deus, mas também os hinos inspirados pela palavra, eles se renovam e se renovam e se renovam. Quantos anos deve ter esse hino? Talvez alguns séculos. E essa palavra nos aquece. Descansa, ó alma, eis o Senhor ao teu lado. Ele passou pelos maiores sofrimentos e nós estamos aqui. Não só ele, mas todos aqueles que seguem os caminhos dele também passam por grandes sofrimentos. Domingo de manhã, nós rememoramos a história do rei Josafá. Se nós meditarmos mais na palavra, e quanto mais a gente medita, mais a palavra queima em nosso coração para a gente viver o que a gente está lendo, para a gente chegar mais próximo de Deus, para a gente viver a vida de Deus cada dia mais e mais, subindo um degrau cada dia mais e mais. A gente pode ver também a história de Ezequias.
cercado por um exército, e ele venceu. Podemos olhar para a história do próprio Cristo, no jardim, suando sangue, ele também venceu. E podemos olhar para o apóstolo Paulo, numa prisão, falando sobre alegria, numa masmorra, falando sobre alegria. Isso é o que mais Paulo diz na epístola aos Filipenses. Especificamente, segundo a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, 16 vezes na carta ele fala sobre a alegria. Os dias são maus. Os piores que a gente, que se tem notícia. Estava meditando nas notícias que se dá notícia vamos dizer assim, de que a pandemia está murchando, diminuindo, caindo no Brasil. E o mais interessante é que essa queda ainda não chegou nos níveis do ano passado. Os dias estão muito maus, pessoas morrendo, pessoas desesperadas, índices de depressão, de ansiedade, de tristeza lá em cima. Escutei uma estatística terrível, você vai se surpreender, mas por incrível que pareça, tem gente estudando isso e existe essa estatística. Foi feita uma pesquisa e foi descoberto que o Brasil é o país em que, estatisticamente falando, as pessoas se sentem mais tristes com a própria vida. Cerca de 27% dos entrevistados disseram estar desanimados, tristes, desapontados com a própria vida. E isso tem crescido com os confinamentos, com os trabalhos descontinuados, com os desempregos, com os lutos das famílias, com o medo, vamos dizer assim, a mídia sempre vamos dizer assim, nos atinge e nos deixa afligido. Às vezes a gente não tem até receio de ligar a televisão, porque é só notícia ruim. E mesmo a gente tendo notícias boas, o nosso coração o coração do mundo não está em paz. Os problemas mentais estão em alta. Também existe uma estatística que, em geral, o quadro mental das pessoas dessa geração é similar ao quadro mental das pessoas que estavam na década de 50 nos manicômios, devido ao avanço das debilidades de todo o tipo, das dores físicas, das dores da mente, das dores da alma. E como igreja, nós temos uma mensagem que confronta isso. Descansa, ó alma, eis o Senhor ao teu lado. Descansa, ó alma, eis o Senhor ao teu lado. O perigo da morte estava mais presente na igreja primitiva do que em nós. A possibilidade de você ser cristão e ser morto nas arenas, nos circos romanos, era, vamos dizer assim, vou chutar um número, 90%, 95%. Ser cristão, na época de Paulo, era um ministério de morte física. E por esta razão, alguns teólogos dizem que era por essa razão que eles se desfaziam dos seus bens materiais, porque eles não tinham perspectiva de vida a longo prazo. Então, se desfazia de tudo, porque ou Cristo vai voltar, ou eu vou morrer em breve. E sobre isso, Paulo disse para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Paulo estava numa prisão, não como as nossas, mas ele estava numa masmorra, debaixo da terra.
Que tipo de motivação ele encontrou para falar de alegria? Talvez, se passar uma ambulância aqui num domingo ou na hora do louvor, ela talvez não entenda porque nós estamos batendo palmas, porque nós estamos nos alegrando. Talvez ela não entenda o nosso se reunir aqui em meio às circunstâncias. Aquele hino que, bem antigo, diz: eu não olho as circunstâncias. Nós não olhamos as circunstâncias. Nós olhamos o amor de Deus. Nós não olhamos o presente, mas nós olhamos o porvir. Nós não olhamos o que nós estamos passando aqui, mas nós olhamos a eternidade. Nós não olhamos o físico, mas nós descansamos nossa alma, porque o Senhor está do nosso lado. Paciente, levando sem se queixar a cruz. Ele já carregou a cruz, deixa que ele que tome de ti cuidado. Confia, ó alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar, sem dor nem mágoas gozarás cantando. Descansa, ó alma, agora há pranto e a dor, e depois o gozo, o céu de amor, o gozo, a paz, o céu de amor. Abra sua Bíblia, se você não abriu, por favor, em Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 4. E nós vamos expor alguma coisa do que está em 4, do versículo 4 ao 7. Por que digo alguma coisa? Porque há muito o que se falar na palavra de Deus. Quanto menos você ler a Bíblia, mais difícil é ler. Quanto mais você lê, mais fácil se torna ler. Quanto menos você ora, mais difícil você vai ter vontade de orar. Quanto mais você ora, mais vontade você vai ter de orar. Porque é na oração que nós encontramos calma, que nós encontramos paz. Como diz naquele hino, falar com Deus faz bem a alma. Falar com Deus é o que preciso. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Quando nós falamos com Deus, nós desfrutamos a maravilha de ouvir a sua mansa voz, dizendo para nós: eu estou aqui, dizendo para nós: eu estou no controle, apesar de você não estar no controle, e eu quero te lembrar que você não está no controle, mas eu estou no controle. Se não fosse assim, se fosse pelo controle dos homens, Gideão não venceria, Josafá não venceria, Ezequias não venceria, Paulo não venceria, Cristo não venceria. Não se trata do controle do nosso corpo, mas se trata da entrega por completo. Perceba, você se vai tirar as suas armas e usar uma pedrinha, tirar as suas armas e usar trombetas, tirar as suas armas e tão somente cantar, se dispor das suas armas e da sua proteção e crer, mesmo vendo as derrotas com os olhos, a derrota com os olhos físicos, você entra no altar do Senhor e se prostra, e um exército de 300 mil homens que já dominou todo mundo não consegue entrar numa cidade. Assim foi com o exército de Senaqueribe. Desta maneira é que nós encontramos alegria e paz. Filipenses capítulo 4, dos versos 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Temos aqui, portanto, 3 tipos de orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me debrucei nessa Bíblia de estudo que eu citei no início, a aplicação pessoal, uma Bíblia bem diferente, que são comentários devocionais. E uma frase me chamou a atenção na introdução dessa epístola. A felicidade depende de circunstâncias. A alegria depende de Cristo. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A alegria que desfrutamos em Cristo não tem a ver com os prazeres efêmeros do mundo. Porque todos os prazeres efêmeros do mundo, e eu vou repetir, todos. Talvez você pense, prazer efêmero é o quê? É bebida, é festa. Não. Bebida, festa e qualquer prazer. O rei Salomão disse, tudo é vaidade. Tudo. Tudo que a gente constrói, tudo no que a gente se alegra, um dia vai se esvair. Olhamos para a grandeza desse auditório, essas colunas tão bonitas, por mais fortes que elas sejam, elas podem cair, elas não são indestrutíveis. Por mais forte que a nossa vida, que seja a nossa vida, por mais seguro que seja o nosso lar, por mais seguro que seja o nosso emprego, por mais seguro que seja a nossa alegria, por melhor que seja o tempo que a gente está vivendo, por maior que sejam as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas aqui na terra, isso pode se acabar. Talvez Deus nos ensine diretamente o porquê, e talvez não, como aconteceu com Jó. Simplesmente, tudo que Jó possuía se acabou, depois Deus o restituiu em dobro, mas Deus nunca precisou explicar a ele por que ele tinha passado tudo aquilo. Ele simplesmente passou. Tudo, a palavra diz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o que a gente entende e o que a gente não entende. O que Deus nos aclara e o que Deus deixa obscurecido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espiritualmente, fisicamente, tudo se esvai. A felicidade aqui, ela depende de circunstância. Nós estamos felizes se, nós estamos felizes quando, nós estamos felizes por quê? Existe o dia de alegria e existe o dia de tristeza. Existe a hora de paz e existe a hora de ira. Por diferentes razões e diferentes circunstâncias, nós não temos o atributo da constância. Na nossa personalidade, no nosso ser, não temos o atributo da constância. Porque nada nesse mundo é constante, a felicidade depende da circunstância, a alegria depende de Cristo. A alegria verdadeira é a confiança, inclusive em meio à dor. Para dizer chorando, o Senhor deu, o Senhor tomou. Para se prostrar em terra, se vestir de pano de saco e dizer louvado seja o nome do Senhor. Você conhece várias pessoas da Bíblia que se vestiram de pano de saco. Isso era, na cultura dos hebreus, o símbolo de humilhação. Se vestir de pano de saco e ficar dentro do quarto e murmurar, não. Se vestir dentro de pano de saco e entrar na casa do Senhor e clamar a Ele. Como fez Ezequias.
se vestiu de pano de saco, entrou na casa do Senhor e clamou, suplicou a Deus, dizendo: Deus, este é dia de angústia, perseguição e humilhação. Estou aqui humilhado, perseguido, angustiado, mas eu sei que tu não és como os deuses de Senaqueribe, feitos por mãos. Quando ele orou, ele ouviu a resposta de Deus, que o livrou. Então, esse primeiro verso, verso 4, Paulo nos incita a nos alegrar em toda circunstância, inclusive na masmorra, inclusive no deserto. A igreja, no Apocalipse, ela está figurada como uma mulher no deserto. É como se esse mundo fosse um deserto. É como se a caminhada da igreja aqui nesse mundo fosse um deserto. Perseguida por um dragão. Mas no deserto essa mulher encontrou segurança. Representada, ou seja, a igreja está no deserto, mas está segura, porque o Espírito Santo está em nós. Então, não numa cadeira de balanço, num ventinho bem bom, mas numa masmorra, Paulo disse aos filipenses: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. No filme, Paulo, que tem aí no streaming, não vou fazer a propaganda, não. No filme Paulo, que tem aí no streaming, algumas pessoas de Roma, perdão pelo spoiler, invadem a prisão onde Paulo está ali na masmorra para tentar libertar ele. Ele olha para os jovens, tudo assim, querendo fazer a guerra contra o Império Romano, e diz assim: claramente você não conhece Cristo. Você está pensando que a sua luta é contra o poder de Roma. Não tem nada a ver, você não conhece o poder de Cristo. E todo mundo fugiu daquela prisão, menos Paulo. Paulo ficou ali. E ele disse: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo tinha uma relação de amor e afeto com os filipenses, a ponto de dizer isso mesmo no cárcere, falar de alegria, falar de regozijo. E no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando eu leio esse versículo e essa palavra sobre moderação, eu me lembro de uma das áreas de estudo da minha profissão, cientista social, a ciência política, e como cientista social eu me sinto cada dia mais sem entender nada do que está acontecendo. Surpreso, perplexo, porque em ciências... As ciências humanas se pretendem ser ciência, com todo respeito aos pós-modernos, mas se você pretende construir uma ciência, então você está falando de experimentação, de tipos, de padrões. E eu passei um tempão na Universidade Federal estudando o quanto os fenômenos políticos se repetem na história e quanto os personagens políticos, os partidos, as ideologias, elas se repetem ciclicamente. E desde 2013 que o Brasil está totalmente fora dos esquemas, fora do padrão dos cientistas políticos, e as pessoas estão cada vez mais sem moderação, estão cada vez mais em bolhas de pensamento,
absolutamente antagônicas e o diálogo é impossível e muitas vezes nós, igreja, estamos nos amoldando a exatamente isso. Não temos moderação em nada, inclusive no debate político. Muitos, até não apenas membros de igrejas evangélicas, mas inclusive líderes se levantando sem equilíbrio nenhum, sem moderação nenhuma, confundindo o reino de Deus com o reino dos homens, falando do reino de Deus, se nomeando pelo nome de Deus, mas tentando carregar nome de homens. Sejam líderes de igrejas, sejam líderes políticos que, vamos dizer assim, se utilizam de palavras para nos enganar. E temos cada vez mais nos amoldado a isso de não ter moderação. Inclusive, existem várias ideologias políticas que estão em extinção, que praticamente ninguém acredita, porque está cada vez mais só um polo e o outro polo. E tudo isso tem entrado na igreja, tem prejudicado a igreja, nós temos sido blasfemados, o nome de Jesus tem sido escarnecido e blasfemado, não por causa do testemunho da igreja, mas muitas vezes pela falta do testemunho da igreja. Moderação deve ser um testemunho. Moderação no agir, moderação no falar. Como é que está o mundo? Caótico. Como é que está a igreja? Como é que deve ser a resposta da igreja? Qual deve ser a atitude do cristão? Como ser moderado? Temos aqui o ensino de moderação. Para quem gosta de política, temos aqui muitos políticos. Quanto mais você vive a palavra, mais você vive na contramão da falta de moderação. Quanto mais você se deleita na palavra, mais você não apenas tem a paz, mas transmite. Quanto mais você se deleita do Senhor, mais você é parecido com Ele. Perceba como Paulo era parecido com Cristo. Perceba como Paulo era parecido com Cristo no trato com os políticos da sua geração. Paulo bem disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu imito o ser de Cristo na minha relação com o Império Romano. Eu respeito as leis, inclusive as que eu não concordo. Inclusive, aqueles líderes que não têm respeito por mim, mas eu não vou agir como eles. Eu vou dar o meu exemplo de cristão. Eu vou ser como Cristo. Cristo disse, dai a César o que é de César. Nós podemos cumprir as leis, fazer as coisas que nos são instruídas, e se nós não concordarmos com elas, de 4 em 4 anos a gente tem a chance de modificar os agentes da lei. Se você não concorda com a lei, então vote contra aquele político que a elaborou. Nós não podemos, meus irmãos, estar em diálogos com falta de moderação. A diferença do cristão, o testemunho do cristão, nós vamos ser luz quando a gente trazer paz onde existe discussão. Nós vamos ser luz e sal quando a gente trazer moderação onde existe ira. Talvez você pense, não, mas as circunstâncias me levam a não ser moderado.
eu estou preocupado com o que pode acontecer. Seja quem for que tiver no poder terreno, nada muda para você como habitante do céu. Não tema o poder do mundo. Ah, meu Deus do céu, mas se aquela pessoa ganhar, vai acontecer isso. Não tema o poder do mundo. Acaso Cristo temeu? Acaso Paulo temeu? Acaso os mártires da igreja temeram? Seja quem for que tiver em instâncias de poder, a gente vai se manter quem nós somos até o dia que a gente morrer. Isso é moderação, que para os outros pode se chamar sectarismo, fundamentalismo. Não, seja quem for que estiver aqui, eu vou seguir o exemplo de Cristo. Eu vou ser imitador de Cristo. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu aprendo a ser moderado. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, preocupado. Ah, mas se acontecer isso. Ah, mas se acontecer isso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Senhor, eu peço a Ti que eu tenha uma vida de paz, que eu tenha uma vida calma e que Tu estejas comigo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele deseja que você converse com Ele, porque não é apenas Deus, é Pai. Não é apenas o Deus que habita nas regiões celestiais inacessíveis, não, é o nosso Pai. Ele não quer apenas ser adorado, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer que a gente ouça a sua voz. Por isso, Ele diz através do apóstolo Paulo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quanto mais você coloca diante de Deus as suas petições, mais você aprende a ter sinceridade diante de Deus. Inclusive, colocar diante dele as suas queixas, as suas tristezas, as suas ansiedades. Não dizer apenas, tu sabes, Senhor, mas dizer todas as coisas que você está passando, em mínimos detalhes, a Deus em oração, porque Ele quer conversar com você. Então não se trata de apenas colocar diante de Deus tudo, mas colocar diante de Deus cada coisa, cada aspecto. E quanto mais você ora, mais Deus te dá motivos para orar. Quanto mais Deus te dá causas. Tem tantas orações na Bíblia, que a gente pode simplesmente orar repetindo a palavra. As orações de Cristo, as orações dos apóstolos, as orações que estão nos salmos. Há tanto a dizer a Deus. As famílias estão cada vez conversando menos. A família de Deus tem que conversar muito. Perceba que tudo da igreja é na contramão do mundo. Conversar muito com Deus. Conversar muito com Deus. Muito com Deus. Dizer cada coisa que a gente está passando. Em mínimos detalhes, Ele quer ouvir a nossa voz. Entregue ao Senhor as suas preocupações. A exemplo de Josafá, que apregou o jejum. A exemplo de Ezequias. A exemplo de Cristo. Quanto mais eu oro, mais eu descanso. A oração nos alimenta a fé e a confiança em Deus. Quanto mais eu oro, mais eu estou humilhado diante de mim mesmo, diante da minha força, diante do meu braço, diante do que eu quero, diante do que eu penso, diante dos meus próprios planos. Mas eu entrego ao Senhor, porque eu sei que o plano dele é sempre maior. Como diz no hino, os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer,
deixo em teu altar, em um lugar, o altar do Senhor é um lugar de sacrifício. Por isso esse mesmo hino diz, lugar de morte, lugar de se entregar como um sacrifício vivo a ti, lugar de renúncia. Não sou mais eu, mas lugar de confiar que a tua graça é maior do que a vida. Por isso eu estou no teu altar. Não é apenas um lugar de eu agradecer em ação de graças, não. É um lugar de eu entregar tudo. E diante de Deus não existe meio termo. Como diz no hino do quinteto, se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Ou é tudo ou nada. Como diz um ditado antigo, preto no branco. A entrega tem que ser por completo. O sangue tem que ser completamente derramado. O cordeiro, da mesma maneira, o cordeiro completamente derramado no altar. Da mesma maneira nós. Da mesma maneira Cristo. A oração nos alimenta a fé e a confiança em Deus. E para concluir, nosso tempo já se foi. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o nosso entendimento de paz? Nesses dias eu estou assistindo um documentário também no streaming sobre a Segunda Guerra e o conceito de paz dos homens. Quando acabou a Primeira Guerra, todo mundo sabia que ia ter uma segunda. E quando acabou a segunda, praticamente todo mundo sabia que ia ter uma terceira. E o mundo passou de 1955 até 1990, no tempo chamava Guerra Fria. Uma nação apontava os mísseis para outra e botava mais pertinho e ficava um desafiando o outro. Olha, eu tenho mais bombas do que você. E não, eu tenho mais. E eu vou fazer um teste ali para você ver. Teve até a União Soviética chegou a fazer um teste nuclear que a potência foi tão grande que alterou em alguns graus o eixo de rotação da Terra. E o que tem notícia é que 2 países têm bombas nucleares suficientes para destruir o mundo todo 2 vezes. E é porque nós estamos em tempos de paz. Então, esse conceito de paz do mundo, não. Guerras e rumores de guerra todos os dias. Guerras e rumores de guerra todos os dias. Esse é o entendimento do mundo de paz. Uma paz com tensão. Uma paz a gente sabendo que a coisa está cada vez mais piorando. E qual o entendimento de Cristo de paz? Ter a mente de Cristo é ter a paz de Cristo. Você pode orar para o Senhor e suplicar isso. Que isso seja o motivo da sua oração hoje, quando você chegar em casa. Senhor, eu quero ter a tua mente. Ter a mente de Cristo. Não é isso aqui que a palavra está dizendo? E a paz que excede todo entendimento, não é a paz do mundo, guardará o vosso coração e a vossa mente. Você pode ficar de pé? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero ter uma mente guardada de ansiedade, guardada de medo, guardada de ira. Quero ter uma mente guardada das guerras. Quero ter uma mente guardada do caos. Quero ter uma mente guardada de toda e qualquer circunstância, quando tenho a paz que excede todo entendimento. Se você conhece, conte esse hino bem antigo.
Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Cantemos com o nosso coração. Feche seus olhos. Ou você pode ficar com os olhos abertos, se a letra estiver aparecendo, tá não? E a sua mão no coração e os seus olhos espirituais focados em Cristo. Vamos cantar mais uma vez. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ó Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Sabemos que Tu és o Deus que nos dá a paz que excede todo entendimento. Que nos dá uma paz, Senhor, não como o mundo a dá. Não uma paz passageira, não uma paz de tensões, não uma paz de iras, de discórdias, de medo, mas uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que nos conduz ao reino celestial. Uma paz que nos faz, Senhor, ter a consciência de que somos filhos Teus, amados Teus, e de que temos a vida eterna. E sobre toda e qualquer circunstância nós somos eternos, temos a vida eterna em Ti, temos a salvação. Nós Te clamamos, Senhor, faz-nos lembrar todos os dias, faz-nos lembrar, Senhor, no dia da angústia, que nós temos o maior milagre, que é a nossa salvação, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor, quando nosso corpo estiver doente, quando a nossa mente estiver doente, Senhor. Oh Deus, faz-nos lembrar no dia da doença que nós já temos a maior cura, que é ser salvos pelo precioso sangue do Cordeiro. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida enquanto oramos. Transforma a nossa vida enquanto adoramos. Nos dá vitória, Senhor, em meio às lutas, enquanto adoramos. Enquanto adoramos. Enquanto adoramos. Aleluia. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração.